Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala, a professora Fernanda Feitosa. Queria, em primeiro lugar, agradecer aqui o convite da Sensupeg na pessoa do professor Nelson, mandar um cheiro gostoso, né? Eu mando um cheiro, professor Nelson, e pergunto se está tudo padrão. Nós nos cumprimentamos dessa forma. Pessoal, eu falo com vocês de Brasília, onde eu atuo hoje como enfermeira na atenção primária, e onde eu exerço uma das minhas formações, né, dos meus cursos de pós-graduação, que é enfermeira dermatoterapeuta, formada na época na segunda turma, pela SOBENF, que é a Sociedade Brasileira, né, de Enfermeiros em Tratamento de Feridas. Inclusive tenho esse conflito de interesse, eu sou membro da SOBENF. Eu acho que quando a gente além de tudo, eu vou até falar sobre isso, sobre agregar valores, né? Quando a gente escolhe uma área, a gente também precisa se associar nas entidades que nos representam, porque isso faz com que a gente, além de falar com propriedade, que a gente fale também com uma instituição de respeito atrás da gente. Bom, eu estou aqui a convite do professor Nelson, vou compartilhar minha tela com vocês. O tema, né, nesse seminário que me coube, eu vou falar sobre o tratamento de feridas e sobre empreender em tempos de mídias sociais e pandemia. Numa leve brincadeira, né? Vocês veem aqui que eu mostro várias redes sociais para vocês: YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, né? Instagram, enfim, tem outras tantas, WhatsApp Web, enfim, né? Hoje a gente tem o Telegram, enfim, várias mídias sociais. Por que essa curiosidade, ou por que esse tema? Eu despertei a curiosidade para isso por dois motivos. Primeiro, que tratamento de feridas, ele tem trazido essa parte empreendedora, eu até brinco que ele tem espaço para todo mundo, né? Ele tem espaço para trabalho para todo mundo. Então, todo mundo pode montar seu serviço, empreender, todo mundo pode começar a fazer os seus atendimentos, montar as suas clínicas, e isso é muito legal. Mas nós vivemos hoje sobre duas grandes sombras. Uma, que é a questão da pandemia, e eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, porque entrar na casa dos outros ou abrir um novo serviço num período de pandemia tem suas características e tem que se respeitar algumas questões. E a grande questão das mídias sociais. As mídias sociais hoje, elas nos permitem, né, fazer propaganda, mostrar quem somos, às vezes elas nos ajudam, às vezes elas nos atrapalham. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes de falar das mídias sociais, vamos falar um pouquinho do que somos, né? Somos seres humanos que somos seres sociais. E aí, talvez por isso o nome mídias e redes sociais. A prática de socializar, de formar grupos e trocar informações é milenar. E hoje nós estamos fazendo isso através das redes e das mídias sociais. O que mudou? Novidade mesmo é como nós estamos compartilhando as informações. Então, no lugar de nós estarmos desenhando em parede, no lugar de nós estarmos mandando cartas, escrevendo livros, nós estamos ali na tela, né, dos computadores e dos celulares e dos tablets e os smartphones e trocando essas informações, compartilhando essas informações através desses novos instrumentos. A revolução, né, segundo Clay, ele diz o seguinte: acontece quando a sociedade adota novas ferramentas. Desculpa, não acontece quando a sociedade adota as novas ferramentas, mas ela acontece quando a sociedade adota novos comportamentos. E é a grande questão de nós falarmos desse empreendedorismo nesses tempos de redes e de mídias sociais, né? Porque o comportamento das pessoas hoje, ele é voltado muito para a questão das redes sociais. Hoje em dia, se você faz qualquer contato, se vocês fossem me contratar, ou vocês agora me ouvindo aqui nessa palestra, o que vocês iriam fazer? Vocês iriam lá pesquisar, dependendo do interesse de vocês, o meu LinkedIn, o meu Facebook, o meu Instagram, né? De repente, dependendo do serviço que eu esteja vendendo, ver uma posição política minha no Twitter, enfim, aí ela vai mudar os comportamentos das pessoas, tá? O fenômeno da web 2.0, né, é uma interação onde nós temos uma completa interação. Muita informação sendo gerada pelo consumidor, muita informação, e nesse sentido de muita informação sendo gerada, os comportamentos vão se mudando e o poder da coletividade, suas opiniões ganham uma força sem precedentes. E aí vem a grande questão. Eu produzindo conteúdos ou eu vendendo meu serviço, se eu caio nas graças das pessoas nas redes sociais, eu potencializo os meus serviços.
Se por um acaso eu faço alguma coisa que eu caio em desgraça ou desgosto nas redes sociais, essas opiniões elas se formam, o que nós chamamos na língua das redes, elas viralizam, né? Essas pessoas comuns podem influenciar o mundo ao seu redor e, de repente, eu posso até estar fora de mercado. E qual o interesse das empresas? As mídias sociais, elas apresentam grandes oportunidades. A gente pode até brincar que elas ou seriam oportunidades, ferramentas, ou também apresentam-se como grandes ameaças, né? E não existe mais, hoje em dia, nós dizermos que as redes sociais, antigamente nós falávamos muito assim, olha, o meu Facebook, eu lembro que eu ia dar aula, eu lembro que eu viajava, né, e eu falava assim, olha, gente, meu Facebook é pessoal, e eu tinha aquela ilusão, alguns anos atrás, de que o Facebook era o que eu comia, era foto da minha família, eram fotos da minha família, eram coisas pessoais, opiniões pessoais, inclusive políticas, filosóficas, né? Só que nós não separamos. É a Fernanda dermatoterapeuta, é a Fernanda. Então, vamos pensar assim. Se eu começo a postar fotos lá na minha... Vou exagerar, nas minhas redes sociais de sadomasoquismo ou de comportamentos sexuais estranhos, diferentes, vamos dizer assim, que eu não estou aqui para julgar, ou então eu começo a postar fotos nas minhas redes sociais de questões de curandeira, benzedeira, e vendo um serviço falando de ciência, falando de tratamento especializado. E aí o que isso acontece? Eu vou começar a cair em contradição, isso começa a ser uma ameaça. Por outro lado, mesmo na minha rede social, onde eu posto uma foto ou um vídeo com minha filha, onde eu posto uma foto ou um vídeo com um prato que eu goste, se por acaso eu coloco isso lá, e eu coloco, por exemplo, um hábito saudável de alimentação, e eu faço uma propaganda de um chá que ele é interessante na questão da retenção de líquido, na questão da cicatrização e assim por diante, e aí o que acontece? Eu começo a ter uma linguagem coerente, né, com aquilo que eu vendo. E isso vai se tornar oportunidade, isso vai se tornar potencializado no meu serviço, no serviço que eu estou vendendo. Isso porque nós estamos num novo modelo de consumidor, né? E o novo modelo de consumidor, através de ferramentas simples, ele está falando ali para uma empresa e para uma audiência global. Então, às vezes, uma pessoa tira uma foto não autorizada minha, às vezes uma pessoa grava alguma coisa minha, ou bota alguma opinião minha ali no serviço, e isso pode fazer o quê? Fazer com que meu serviço, com que minha imagem, com aquilo que eu estou vendendo, caia por água abaixo. E vai gerar uma audiência, que nós chamamos de viralizar, que isso vai me prejudicar em Brasília, no Sul, em Salvador, onde quer que seja, tá? As mídias sociais, elas estão alterando de forma irreversível as relações entre as empresas e os consumidores. E quando nós falamos de vender um serviço, de empreender, nós estamos falando de nos tornar uma empresa, né? Nós estamos falando de vender um serviço, vender uma ação para consumidores. Então, a gente precisa pensar que não dá para pensar mais fora das redes sociais. E o que são essas mídias, essas redes sociais? São lugares onde nós produzimos conteúdos de forma descentralizada e sem controle editorial. Então, você encontra milhares de pessoas, centenas, dezenas de pessoas falando sobre tratamento de feridas. Você encontra milhares de pessoas, centenas de pessoas falando sobre coberturas. Você encontra milhares de pessoas, centenas de pessoas falando sobre tratamento de pele. Às vezes, opiniões divergentes. Então, eu já vi, por exemplo, guerrinhas nas redes sociais entre a dermatologia médica e a dermatologia pela enfermagem. Eu já vi situações nas redes sociais onde enfermeiros entre si discutiam condutas, porque um defendia uma determinada tecnologia, como um laser, como um ozônio, e outro criticava e defendia que com poucas coberturas ou com poucas tecnologias e que o saber melhor. Então, às vezes, essa produção de conteúdo de forma descentralizada, sem controle, e às vezes essa disputa de egos e de vaidades transforma essas guerras, esses cabos de guerras e tensiona. Então, nós precisamos, inclusive, pisar em ovos quando pensamos nessa produção de conteúdo.
No contexto empresarial, nós vamos ter que pensar que lá dentro das redes sociais existem grupos de consumidores reunidos com todas as suas expectativas e com todas as suas frustrações. As expectativas, porque eles vão buscar. Hoje em dia, quando você vai buscar um serviço, quando você vai buscar, você vai na internet, né? Dependendo, coisas simples, você vai contratar alguém para fazer uma festa, você vai contratar alguém para fazer um serviço, você vai buscar, você vai ver se ela tem uma página no Instagram, se ela tem uma página no Facebook, você vai ver o que as pessoas estão falando a respeito dela, né? E também as frustrações, no sentido de que as pessoas também, e aí vem da questão dos haters e etc e tal, nem te conhecem, nem conhecem teu serviço, ou tiveram uma experiência muito ruim com você ou com seu serviço, e estão lá na internet também colocando isso para quem quiser ver, para quem quiser ler, para quem quiser visualizar. A classificação das redes, elas são divididas hoje em redes expressivas onde eu me expresso. E aí nós temos as principais, né? Twitter, YouTube, Facebook, mas nós temos os Last.fm, Flickr, né, o WordPress, mas as principais, principalmente aqui no Brasil, nós ficamos hoje muito com Facebook, YouTube e Twitter. E o Instagram também. E nós temos as colaborativas. As colaborativas são aquelas redes sociais, aquelas mídias sociais onde nós produzimos conteúdo, mas de forma colaborativa. Uma das mais famosas que a gente tem aqui é a Wikipedia, mas nós temos o Stumble, o Delicious. A gente usa muito isso com conteúdos, às vezes, de apostila, de aula, né? E coloca lá, porque alguém, quando pesquisa sobre o conteúdo, também vai lá e acha esse conteúdo, tá? Mas aí vem a grande questão. Se isso influencia, se nós estamos falando de nós empreendermos, o que isso tem a ver? Primeira coisa, gente, e eu estava contando para vocês que eu comecei a ter vontade disso, de pensar, né, de refletir sobre isso, quando no curso de gestão, no MBA de gestão que eu fiz, eu tive uma disciplina de marketing. E aí eu nunca me esqueço, tem exatamente a ver esse slide aqui que eu trouxe para vocês, não está tão bonito como o do professor na época, mas tem exatamente a ver com isso, e o professor falando sobre como nós nos vendemos, o que nós entendemos do nosso serviço, e nós, da área da saúde, de forma geral, mas mais ainda da área da enfermagem, nós temos um estigma, né? Que nós carregamos conosco, muito ligado, inclusive, àquele estigma do amar, servir, do fazer por amor, enfermagem por arte. E muitas das vezes nós não sabemos. Eu me lembro como hoje, eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer um atendimento domiciliar. Eu já trabalhava no setor de geriatria, já era da comissão de feridas, e uma das pacientes tinha tido alta e tinha contratado, né, de forma particular, a empresa de uma das geriatras que trabalhava comigo, e ela tinha aberto, na época, uma úlcera por pressão, hoje uma lesão por pressão, e a médica me pediu que fosse até lá avaliar. Como eu estava ainda na cabeça daquela paciente lá do hospital, minha paciente internada comigo, eu fui avaliar essa paciente e eu, na época, não sabia a mínima, não tinha a mínima ideia, não sabia como cobrar, o que cobrar. Contabilizei mais ou menos assim o que eu gastaria, né, de combustível, de cobertura, mas não sabia cobrar pelo meu serviço. E aí eu lembro que eu dei um preço na época, e quando eu dei o preço, ela riu, a filha, né, riu. E eu não entendi, ela me pagou, eu fiz o curativo, voltei, fiquei fazendo esse curativo 3 vezes por semana durante aí, quase 2 meses, sempre recebi direitinho, etc e tal. E um belo dia, a médica comentou comigo assim, Fernanda, não vou mais te indicar para paciente meu, não, porque tu quer ser a Madre Teresa? Fiz, gente, por quê? Aí ela fez assim, não, porque fulana estava comentando comigo do preço que tu cobrou e dizendo assim, olha, tadinha, eu acho que ela ficou com pena de mim e cobrou um preço assim, como se fosse hoje, se eu tivesse para cobrar um equivalente hoje, se eu tivesse ido no meu carro, gastado minha gasolina, feito um curativo que durava mais ou menos entre eu chegar, preparar, limpar, fazer o curativo, fechar,
ir embora, pegar a gasolina de volta para minha casa, eu tivesse gastado aí mais ou menos, só no curativo, 1 hora, entre ir e vir mais 1 hora, então aí eu tivesse gastado umas 2 horas, 2 horas e meia, e eu tivesse comprado a cobertura, etc. e tal, e cobrado mais ou menos um equivalente hoje a uns R$ 150, sendo que R$ 50 eu gastei só com a parte das coberturas, que também não era nada muito caro na época. Gaze, soro, colagenase, que foi o que a gente usou na época, e cobrei esse valor. E aí a pessoa ainda estava comentando com a médica que eu tinha cobrado muito barato. Tempos depois, nesse dia que ela falou isso comigo, caiu uma ficha, e fui começar a pesquisar sobre preço, sobre horas, sobre combustível, sobre deslocamento. Aprendi que, por exemplo, eu não posso cobrar por um curativo no domicílio só o tempo que eu estou lá, mas eu tenho que cobrar, pensar o tempo também que eu gasto de ir e vir para lá. Mais tarde, quando eu fui fazer esse curso de gestão, que eu falei para vocês, falando sobre marketing, aí foi que a ficha caiu mais completamente. Porque aí veio essa história da diferença de preço e valor, né? As pessoas falam muito sobre isso hoje, agregar valor. E aí o meu professor, na época, ele trouxe exatamente isso aqui, preço e valor, as incríveis lições que Steve Jobs nos deixou, né? Olha só o que ele trazia. Uma grande dúvida de todo empresário, seja qual tamanho for o seu empreendimento, seja vender um bolo, seja fazer um curativo, seja vender computadores, o que quer que seja, é exatamente essa a sua dúvida. Qual é a diferença ou qual é a relação entre preço e valor, né? Ele aparece principalmente na fase inicial de planejamento e precificação do serviço. Quando a gente pensa, vamos pensar nessa lógica aqui, do exemplo que eu estou dando para vocês, do curativo. O preço tem a ver com o tempo, tem a ver com o serviço, tem a ver com o material gasto, o recurso. Mas o valor, às vezes, tem a ver com a expectativa e com a satisfação do cliente, no sentido de o que significa para um cliente, o que significa para um paciente fechar uma lesão, às vezes lesão de anos. Ou o que significa para um cliente, para um paciente ou para um filho do paciente fechar uma lesão, tratar uma lesão e não precisar ter uma internação. Então, isso tem a ver com a questão do valor. Como você já sabe, no momento em que o plano de marketing estiver sendo criado, o preço é o componente fundamental, né? E é o que ele chamou na época o Steve Jobs dos 4 P's, que a gente vai falar. Na balança, preço versus valor, qual seria o mais relevante? Qual a relação entre os dois? Qual a influência de um sobre o outro? Tudo isso e mais um pouco será respondido pelos ensinamentos desses benditos 4 P's aqui que Steve Jobs nos trouxe. E lembrem-se que quando nós estamos fazendo isso, esse empreendimento, esse empreendedorismo, nessa égide que a gente falou anteriormente, das redes sociais, das mídias sociais. E isso tem que fazer sentido. O preço que eu cobro, o valor que eu cobro e aquilo que eu mostro dentro das minhas redes sociais. Organização, layout, né? Tudo isso faz uma diferença. Por isso que eu botei essa fotinho aqui da mulher com várias câmeras, com vários olhares, porque hoje em dia, além do olhar, a gente tem esses olhares das redes. E aí vem, o que é preço? Segundo o dicionário, né, online, Priberian, o preço tem 3 conceitos, né? Valor pecuniário de uma coisa ou dinheiro que se dá por ela, o que serve de remuneração ou compensação, importância moral, valia, quilate ou merecimento. Isso é preço. E o que é valor? Ainda de acordo com a mesma fonte, valor quer dizer o que vale uma pessoa ou coisa, preço elevado, valor, preço elevado, merecimento, talento e reputação. Então, quando a gente junta o preço com o valor, a gente está agregando. A gente está agregando, inclusive, essa grande questão de um preço elevado, com qualidade, de um merecimento que está presente nos dois ali, mas de uma reputação, um talento. Recentemente, eu fui fazer um procedimento cirúrgico e eu fui escolher o médico, visitei 3 médicos, etc. e tal. E eu me lembro que o terceiro médico, quando eu visitei, ele virou para mim e falou assim: isso tudo aqui, esse consultório, essa vista desse consultório, esse luxo desse consultório, tudo isso aqui teve
um preço para que eu agregasse valor, que são tempos fazendo, é uma história fazendo, é o meu nome fazendo. Então, tudo isso tem a lógica, né, de preço e de valor. Baseado nos conceitos que a gente acabou de ver de preço e valor, pode-se concluir que o preço se refere ao dinheiro que damos por algo ao seu custo. Já o valor está ligado à percepção de preço, ou seja, a totalidade, né? Toda a qualidade, talento, credibilidade incumbida em um serviço ou produto. No exemplo que eu dei para vocês, a mulher me deu valor. Olha, tão boa, tão competente, tão não sei o quê, mas cobrou tão baratinho que eu acho que ela ficou com pena de mim. Então, eu não soube dar o valor, apenas o preço, certo? A grande verdade é que por trás disso tudo se resume uma única palavra: posicionamento. E eu digo, postura nessas horas é tudo. Isso mesmo, desse jeitinho. É como você quer que o seu serviço seja visto pelas pessoas. Meu marido fala muito isso. Às vezes um paciente chama ele para atender no domicílio e ele faz a avaliação, cobra a avaliação. Quando ele dá o valor dele, ele diz assim, mas fulano cobrou tanto. Ele diz que é uma das coisas mais principais. Ótimo, você faça com fulano. Então, tem muito isso, de você se valorizar, de você se posicionar. Porque também, se você se desmerece, ninguém vai te merecer. E aí, dessas conceitos aqui que eu trouxe para vocês, nós trazemos alguns valores: experiência de marca, tradição, qualidade, confiança, satisfação. Aqui eu trouxe um exemplo, e recentemente nas mídias sociais está até bombando, né? Aquele Tirulipa fazendo uma coisa sobre isso, uma garrafa de água que custa tanto no mercado, tanto no aeroporto, tanto dentro do avião. E aí eu trago um exemplo aqui dessa Starbucks, né, que vende café, onde um copo de café normal custa em média aí R$1,50 e na Starbucks custa R$15. Porque a Starbucks associa no seu copo de café, não é o conteúdo, não é o preço, é o valor da experiência da marca, da tradição da marca, da qualidade da marca. Quem não quer tirar uma foto, postar nas redes sociais tomando um café da Starbucks? Da confiança e da satisfação. Através desses exemplos, a gente começa a ver que o preço atribuído a um serviço deve incorporar valores no seu custo. E aí é onde está o que nós chamamos muito, né, na gestão e etc. E tal, vamos agregar valor. Vamos agregar valor ao nosso serviço, vamos agregar valor, e esse valor é essa qualidade, essa confiança, essa satisfação, pensando ali na sombra das redes sociais, para que não sejam uma ameaça, e sim uma grande oportunidade. A verdade desse fato está nos dois grandes legados que Steve Jobs nos deixou. Ter um bom produto nas mãos, e vocês têm, nós temos. Tratar, cuidar dos outros, seja para curar, quando as feridas permitem ser curadas, seja para amenizar sofrimento, se nós estivéssemos aqui falando de feridas paliativas, de cuidados oncológicos, né? Mas aí, pensem comigo, qual é o preço de fazer um curativo oncológico? Aí eu pensaria nos recursos, no tempo, etc. Qual é o valor de fazer um curativo oncológico, controlar o odor do curativo oncológico de uma paciente que não conseguia mais pegar os netos no colo, porque o odor da ferida era tão fétido que os netos não ficavam no seu colo, e que depois de quase 2 anos conseguiu que seus netos, além de estar no seu colo, passassem, né, fizessem carinho nela, ela com o curativo. Isso é agregar valor, né? Isso é a grande questão. E aí nós temos esse bom produto nas mãos. É muito lindo o produto que a gente tem, no sentido de curar, de tratar, de cuidar, né? E que pode ser aplicado nos nossos serviços, significa estabelecer um conceito forte por trás daquilo que a gente vende. Então, nós precisamos ressaltar o valor daquilo que a gente vende. Às vezes, quando já tive e tenho muitos, e normalmente quem mais reclama desse valor são pessoas mais abastadas, por incrível que pareça. Mas quando você, por exemplo, começa a questionar qual é o valor de você investir R$2.000 num curativo de uma ferida de 18 anos e cicatrizar em 2 meses. Qual é o valor disso, né? Venda sonhos
pois eles é que vão mover as pessoas a comprarem de você. No exemplo que eu dei para vocês, o sonho dessa mulher de segurar seus netos, né? E quando eu digo venda sonhos, não é vender ilusão, não estou falando de vender ilusão, mas é vender sonho mesmo. O sonho de uma paciente com uma ostomia, de ter uma ostomia controlada e de ter uma relação sexual mais tranquila. O sonho de uma paciente com a ferida fétida, com a ferida secretiva, de poder ir na rua com controle desse odor, com controle desse exudato. O sonho de uma paciente com a ferida oncológica, de poder ter seus filhos, ter seus netos perto, sem estarem ali engoiando, né, com ânsia de vômito por conta do odor da sua ferida, que é característico. E aí você vai transformando a oferta certa, entregue na hora certa e no lugar certo. Porque é a grande questão. E o inverso também é verdadeiro. Quer ver uma das coisas que eu falo muito? Você vai avaliar, você vai cuidar de uma lesão por pressão. E quando você chega lá, essa lesão por pressão está numa fase de escara, que você não consegue ver a profundidade e quais os tecidos estão envolvidos. E você não diz nada para a família, começa a fazer os seus cuidados. Quando você faz os seus cuidados, muito bem feitos, uma ferida que era superficial e preta fica profunda e vermelha. Para a família, ela não vai entender que o preto era ruim, embora fosse superficial, e que o vermelho, embora profundo, é bom. Se você não tiver vendido esse sonho antes, olha, aparentemente, quando numa abordagem, é uma lesão, essa lesão tem um efeito, é uma lesão por pressão, essa lesão tem um efeito iceberg, é isso que a senhora está vendo aqui de fora, é só a ponta do iceberg. Na verdade, essa lesão, ela se aprofunda, está lá na estrutura óssea, né, nas proeminências ósseas, minando, macerando, de dentro para fora. Então, quando eu começar a tratar, pode ser que essa ferida abra, aprofunde, mas a senhora tem que ter na cabeça que nós falamos do tipo de tecido. Então, do jeito que está aqui, esse tecido preto, embora pequeno e superficial, ele é um tecido morto, ele é um tecido de necrose. Quando eu for tratando, ele vai passando de preto para cinza, para amarelo e para vermelho. Quando a gente chegar no vermelho, a gente limpou completamente, né, essa ferida, e aí a gente vai ter condições de fazer a cicatrização dessa ferida, ou seja, eu estou vendendo a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, da forma certa, para ela também não se assustar, tá? E aí vem as grandes perguntas, né, que nós poderemos fazer a nós mesmos, assim. Vamos pensar num exemplo aqui de um músico. Em um dado momento, você o encontra tocando saxofone numa praça, no centro da cidade, e juntando grandes multidões pelo seu talento. Aquelas pessoas que ficam em praça, etc. e tal. Dos transeuntes presentes, uns colocam gorjetas, R$ 10 no seu chapéu, outros colocam R$ 2 e outro não coloca nada. Mas ele tem um público já cativo, já grande. Anos depois, você encontra o mesmo cara, porém estampado num banner lindo, um layout maravilhoso do seu show, num grande teatro, numa área nobre da cidade. O ingresso custa nada menos do que R$ 1.500 por pessoa. Vocês perceberam a diferença? Vai Fernanda saindo do seu serviço, toda descabelada, com as unhas com os esmalte todo, ou sem esmalte, todo desgastado, o jaleco sujo ou encardido, arrastando uma moleca, com uma sacola de plástico com as coisas dentro, enfim. E vai Fernanda com o seu carro, com os seus impressos, né? Vai Fernanda mostrar o seu serviço no consultório, mostra lá um portfólio, um folder com layout bonito. Vai Fernanda, entrega um cartão. Vai Fernanda atender com sua maleta bonita, higienizada, organizada, né? Agregando valor dos aparelhos, agregando valor dos óleos essenciais que ela usa, leva as coberturas organizadas, tem uma aparência limpa. Eu não estou falando de boa aparência, de beleza, não é isso, mas é uma aparência de higiene, de limpeza. E aí, o que começa a acontecer? Fernanda tinha um público muito grande e até fiel, porque Fernanda já tinha qualidade no que ela oferecia, mas ela estava oferecendo de graça, recebia ali esmolas.
Agora, Fernanda resolveu formar o seu plano de negócios, montar o seu serviço, empreender, investiu nesse empreendimento, agregou valor ao seu preço, e aí o que que nós vamos encontrar? Nenhuma surpresa. Nós vamos encontrar um novo posicionamento e uma nova marca adotada. Gente, eu estava olhando recentemente, minha filha, eu tenho duas filhas, a filha de 13 anos jogando um joguinho desses eletrônicos de moda, de escolher roupinha, não sei o que, não sei o que, e eu brincando com ela no joguinho e etc. E vai, às vezes ela usa meu celular, meu tablet, e uma das coisas que me chamou a atenção, porque quando a gente abre o olho, não é? Eu gosto muito dessa coisa de plano de marketing, de empreendedorismo, etc. e tal, é que conforme ela foi ganhando nesse joguinho de modas as moedas, né, e aumentando os clientes dela, ela teve que mudar o camarim dela, o estúdio dela, para uma área mais nobre. Claro que isso tinha um preço, né? Inclusive ela tinha que ganhar tantas moedas para poder mudar para lá. Mas quando ela mudava no joguinho para lá, como isso também alavancava o seu serviço. Isso é a mais pura verdade, gente. De coisas, eu sei que vai parecer vil, eu estou dizendo, mas assim, é de coisas simples. É de você chegar de ônibus na casa do paciente, de você chegar de carro. Ah, professora, mas eu ainda não tenho dinheiro, eu estou começando agora, eu vou de ônibus. Calma, você pode não ter dinheiro para manter o seu carro, mas na hora que você começa a atender em domicílio, você não vai chegar de ônibus, molhada de uma chuva, ou toda suada do buzu, você vai de Uber e você vai colocar isso dentro do seu preço e do seu valor, e isso agrega valor quando você chega lá, tá? Então, você se faça bem essas perguntas daquilo que você quer, de onde é que você quer estar. No final de tudo, o que comanda é a percepção desse valor agregado, tá? Contido no seu serviço. Eu não preciso dizer para os meus pacientes quanto custou meu aparelho de laser, eu não preciso dizer para os meus pacientes quanto custou os meus óleos essenciais, a menos que, ao longo do serviço, do tempo, né, de vínculo, isso acabe querendo, e você pode também agregar esse outro valor, que seria a comodidade, quando você passa também a oferecer determinados produtos. Isso pode acontecer muito com a gente na área da dermato. Isso depende muito do contexto em que ele está inserido e se o seu posicionamento está consonante com os desejos do consumidor. Hoje em dia, quando a gente vai fazer uma propaganda numa rede social e ela é paga, nós escolhemos o raio que essa propaganda terá acesso. Então, nós escolhemos até mesmo os bairros que isso tem acesso. E isso faz todo sentido. Por quê? Nada contra se você vai abrir uma clínica. Eu tenho colegas que abriram clínicas de curativo, clínicas de podiatria em bairros populares. Beleza, é outro plano de negócios, certo? Aqui você vai ganhar no volume, aqui você vai ganhar na qualidade. E aí você tem que ter muito bem delineado na sua cabeça qual é o plano de negócios que você quer. E vale muito a pena, gente, vale muito a pena ter esse plano de negócios antes de partir, achar que você tem o conhecimento, achar que você sabe fazer e que isso vai dar certo, é muito, como é que eu diria assim, amador hoje em dia. E aí, por isso que a gente tem tantos negócios abrindo e nem tantos tendo sucesso. Assim como nos ensinou Steve Jobs, a grande chave é o comparativo, né? Preço-valor está alicerçado na percepção de que você cria no seu cliente. Justamente por isso, ambos os conceitos se completam. Então, você tem que ter preço e agregar valor ao seu preço. Eduque seus clientes pelo valor e não pelo preço. Ele entenda que o seu preço tem valores, né? E isso, é uma velha briga de qualidade e custo. Então, assim, qualidade tem um custo, que são os valores associados ao seu preço. Alguns só veem o barato, mas cabe ao empresário mostrar o valor do seu produto ou serviço. Logo, se você, enquanto empreendedor, souber posicionar sua marca e se comunicar, e aí vem a questão que a gente falou das redes sociais, das potencialidades, etc. e tal, bem a transformação que o objeto vendido vai causar no consumidor, você já tem metade do seu caminho percorrido. E agora? Aí você teve as ideias, você tem ali a árvore proposta para você, que você vai abrir o seu negócio para voar nessa árvore das redes sociais e você vai fazer o quê? Plano, não vai empreender sem um plano de negócios, agregue
Valores, quais são os valores que você vai vender, que você vai mostrar para o seu cliente? Qualidade e confiança. Esse negócio de marca um horário e cancela, esse negócio de marca um horário e chega 2 horas depois, esse negócio de, eu vou escolher tal cobertura porque tal cobertura é mais barata, aí às vezes você peca na qualidade, uma ferida que era para avançar ali num período de 2 semanas, você já está 4 semanas, então pense nisso tudo. E o que isso tem a ver no período da pandemia? Práticas de segurança. A gente não pode esquecer que nós somos serviços de saúde. Dentro desses serviços de saúde, eu gostaria da figurinha, depois vocês comentam comigo, tá? Nós precisamos nos munir, no nosso caso, das técnicas, né, adequadas de segurança, no que nós chamamos de biossegurança e de ética, tá? Primeiro, precauções básicas padronizadas. A gente está falando de pandemia, então, hoje em dia, a gente precisa entrar nas casas das pessoas, a gente precisa pensar no jaleco, a gente precisa pensar na capa descartável, trocar de um para outro, a gente precisa pensar no gorro, precisa pensar no propé, o uso das luvas de forma correta, prevenção de infecção, cobertura de um paciente é só de um paciente, toda a limpeza, o álcool, a antisepsia, a asepsia das questões, invistam nisso. Já vi muitas colegas pecando por estarem fervendo seus equipamentos ali de instrumental, né, para fazer curativo, e na verdade a gente sabe que dependendo do instrumental a gente precisa de autoclave, etc e tal, e o cuidado com uma ambiência adequada, né, saiba também a sua ambiência, tanto na hora de você fazer o curativo, propriamente dito, técnicas limpas, que é o que a gente usa, porque a gente não está com tempo de falar sobre isso, seriam só mais ideias que eu estou soltando para você. A outra questão, né, que aí vem a questão da bioética e da ética, termo de consentimento livre e esclarecido sempre começou a fazer, faça esse termo, começou a cuidar, faça esse termo. Se o paciente não é lúcido ou se é uma criança, não responde por si, família assina. E outra coisa, tenham os impressos, tenham folha de evolução, vocês são enfermeiros ou outros profissionais, vocês têm também. Nós temos um processo, nós temos um diagnóstico, nós temos um plano de cuidado, nós temos uma evolução, porque isso tudo vai agregando valor, e inclusive um valor ético profissional. E aí, criem para vocês o checklist para verificação de aspectos relacionados à segurança do paciente no domicílio. Eu sugiro, seria como se você criasse um POP para vocês. Eu lembro que eu falei com minha prima uma vez, enfermeira que estava montando a clínica dela, sobre... Ela teve um evento com uma paciente que fez a sobrancelha e teve uma alergia. E aí, nesse sentido, ela não tinha feito esse termo de consentimento e esse checklist de segurança antes. Eu falei, agora você vai fazer. Toda paciente, toda cliente que chegar para você, você tem que ter ali possíveis alergias, o histórico dela, qual doença, qual remédio ela usa, esse tipo de coisa que você tem que ter. Por quê? Para evitar que você tenha problemas, inclusive problemas éticos, né? Antes de entrar, aqui eu vou dar um exemplo para vocês de manuais que a gente tem, no caso do atendimento domiciliar, e esse já trazendo a questão agora da COVID. Antes de entrar no quarto do paciente, deve-se realizar a higienização das mãos. Acomode o paciente num quarto individual, bem ventilado, ou seja, com janelas abertas. Se caso membros da família estejam com suspeita de infecção ou diagnóstico confirmado de COVID, eles devem ficar em quarto diferente do paciente e não ter contato com o mesmo. E os membros da família, também com suspeita de infecção ou diagnóstico, devem utilizar máscara cirúrgica e realizar higiene respiratória, que é a etiqueta da tosse, né? Se tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca, com parte de dentro do braço flexionado, lenço do papel, ou utilizar lenço descartável, descartar imediatamente após o uso, fazer higiene das mãos, evitar tocar olhos, nariz e boca e higienizar as mãos de forma frequente. Use equipamentos de proteção individual, estamos falando de uma pandemia, então a questão das máscaras, né? A questão do capote, no caso da capa. E quais são as medidas a serem tomadas para a proteção de pacientes em home care, se vocês quiserem aprofundar? Eu trago aqui uma nota 4, uma nota técnica da Anvisa, de 2020,
que ela fala sobre o atendimento domiciliar de pacientes ou com infecção, ou com suspeita, ou de profissionais que vão fazer esse atendimento. Então, eu deixei o link aqui dessa nota técnica para vocês, vale muito a pena, porque ele traz dicas, inclusive, sobre o acondicionamento dos resíduos, sobre os cuidados do profissional e assim por diante. Gerenciamento dos resíduos, como que eu falei para vocês, então, apesar de nós termos na RDC 222 de 2018, dizer que pacientes com coronavírus acondicionados em sacos vermelhos, durante essa fase, nós podemos usar, caso não tenha os sacos vermelhos, nós podemos usar os sacos brancos, e isso é importante até dentro de casa para coleta, né? Coleta de lixo de uma forma correta. Se o meu serviço de atendimento domiciliar ou a minha clínica for maior e eu tiver lá um PGRSS, né, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, eu tenho que pensar com isso, contratar, inclusive, uma empresa que vai recolher e vai dar o destino final disso, ambientação adequada. E o meu muito obrigada. Eu sei que era uma conversa rápida, né? Eu sei que era mais para abrilhantar aí, abrir a mente de vocês ficarem com vontade demais. Tem uns vários cursos aí que vocês podem se inscrever. Temos também aqui na SensoPEG os cursos de pós-graduação, como eu disse a vocês, eu sou professora, tanto sou professora de auditoria, de qualidade, como sou professora também de dermato. Quem não me conhece ou não me conhecia, que quiser me seguir, quiser ver como é que eu faço esse empreendedorismo, como é que eu faço essa produção de conteúdos, como é que eu me vendo lá dentro das minhas redes sociais, eu vou deixar aqui o meu Instagram para vocês. Eu, particularmente, hoje uso 3 redes sociais, Facebook, Instagram e o LinkedIn, né? Então, vale muito a pena. O LinkedIn, hoje em dia, ele é tido como uma das redes sociais mais utilizadas do ponto de vista profissional. Do ponto de vista comercial, o Instagram é um dos maiores, e na área de produção de conteúdos eu uso muito o YouTube, abri um canal no YouTube, faço videozinhos, etc. e tal, isso é muito interessante. Deu um novo significado, um novo valor, né, agregado ao meu preço, no sentido dos serviços que eu ofereço. Outra coisa que eu faço bastante, aí eu já pedi a licença do Nelson, vou fazer agora, alguns de nós que já estamos com alguns degraus mais à frente de vocês, ou com alguma experiência mais à frente, temos trabalhado muito com um serviço que nós chamamos de mentoria, né? Alguns oferecem coach, outros oferecem mentoria, eu sou coach de formação também, e essa mentoria seria mais ou menos orientar vocês, no sentido, quero abrir o meu negócio, gostei do que você falou, eu não sei por onde começar, eu não entendo o que é um plano de negócio, onde eu posso buscar isso, quais os passos que eu posso seguir, seria mais uma orientação, como se a gente pensasse assim, num serviço privado, né, num acompanhamento privado, privado não, individualizado. Muitos trabalham com isso, é um outro serviço que, inclusive, vocês no futuro podem também estar oferecendo, que é esse serviço de mentoria. Deixo aqui alguns referenciais, tá? Para vocês darem uma pesquisada, muito voltados para essas questões de redes sociais, governança nas redes sociais, uso e práticas de redes sociais. Outra coisa que é porque a gente não tem muito tempo, segurança dessas redes sociais, isso é importante também. Segurança de quando você produz seu conteúdo, ética, para ninguém estar ali printando seu conteúdo e usando como se fosse dele. E aí, eu vou ficando por aqui, tá? Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, queria agradecer a faculdade, SensoPEG, queria agradecer o meu amigo Nelson, padrão Nelson. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhada nos links aí dos cursos e fico à disposição. Eu disse para vocês que eu ia falar da minha rede social, @FernandaFeitosaVivi é o meu Instagram. Tá? Vivi, Fernanda Feitosa, que é o meu nome, Vivi, porque eu tenho 2 Vivis, né? E lembra que eu falei para vocês que a gente não separa completamente a vida pessoal da vida profissional, e isso aí, em um outro momento, a gente dá outras dicas para vocês, tá? Um cheiro muito grande, eu adorei, espero estar com vocês em outros momentos, espero ter acrescentado valor, tá certo? Para vocês, e a gente se vê por aí. Até logo!